Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Foch, médico geneticista do Grupo DASA, e continuando o nosso ciclo de palestras, agora eu vou chamar o Dr. Carlos Eugênio Fernandes de Andrade. O Dr. Carlos, ele é médico formado pela Universidade de São Paulo, com título de especialista em pediatria e genética médica. Ele é médico geneticista e da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E ele vai falar sobre o que são as doenças genéticas e quando devo encaminhar para um médico geneticista. Carlos, bem-vindo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Tudo certo? Tudo bem, Carlos. Depois da sua palestra, a gente vai retornar com as perguntas, tá bem? Então, fiquem com uma excelente palestra, Dr. Carlos, é excelente. Tá joia, gente. Obrigado aí, Rodrigo. Uma boa noite aí para todos. Então, a gente vai falar sobre o que são doenças genéticas e quando devo encaminhar para o médico geneticista. Tá? Então, a gente vai ter esses dois momentos aqui na palestra, falar um pouquinho mais geral sobre as doenças genéticas, as etiologias, e depois algumas questões de sinalização, quando encaminhar para o médico geneticista. Tá? Então, aqui a gente vai falar primeiro, né, desse quadrinhos, né, do Maurício de Souza, né, que teve o primeiro uma das crianças que tinha uma distrofia de Duchenne, né. Então, a coisa que realmente toda essa parte da genética, ela transparece, né, ela vai para esses outros campos, né, e como é importante sinalizar, né, para as crianças, para todos, a importância do olhar, do cuidado para essas pessoas com doenças genéticas. Tá? Então, o que é a genética médica? Né? Pensar que a genética é esse aspecto mais global, né, que é o estudo dos genes, da hereditariedade e das suas variabilidades nos organismos vivos. Então, pensar que todos os organismos, né, sejam animais, plantas, bactérias, vírus, têm formado do DNA, como a Tereza falou agora na palestra anterior, né? E aí, dentro desse grupo, tem a genética humana, que é mais relacionado, né, ao campo da raça humana, da pessoa humana, e dentro dela a genética médica, que é a especialidade da medicina que envolve o diagnóstico e tratamento das doenças hereditárias. Tá? E são cerca de 8 mil doenças genéticas conhecidas. Então, esse é o campo mais específico, né, onde a gente fala aqui da genética médica, da atuação do médico geneticista e de outros colegas médicos. Tá? Pensar um pouquinho na história, né, aqui nessa lápide, né, um paciente com uma criança com uma condroplasia, então já ao longo do tempo, as pessoas com condições genéticas, né, com doenças genéticas já eram sinalizadas ao longo da arte e muitas vezes até valorizadas dentro da realeza ou dentro de aspectos importantes isso. Né? Agora, pensando na parte mais atual,
né, a gente olhar aqui, né, da genética, a gente tem essas duas grandes figuras, né, no final do século XIX, né, Charles Darwin, que publica A Origem das Espécies, né, ele através daquele caminho todo que ele fez com aquele navio Beagle ao longo do mundo todo, passando até aqui pelo Brasil, né, ele foi o primeiro país tropical que ele conhece, né, ele que vinha de um país temperado, né, e passou, né, pelo Salvador, passou pelo Rio de Janeiro, e aí publicou A Origem das Espécies e toda a teoria da evolução, né. E, por outro lado, o Gregor Mendel, que também mais ou menos contemporâneo, né, ele enuncia as leis da hereditariedade. Interessante pensar que, realmente, apesar de eles serem contemporâneos, eles não se conheceram, né? O Gregor Mendel só foi realmente, na língua inglesa, descoberto no final do século XIX mesmo. E, de certa maneira, toda essa parte das leis de Mendel poderia ser uma base para toda essa parte da teoria da evolução. Mas, apesar de serem duas figuras muito importantes, eles, na verdade, não contemporâneos, eles não se conheceram. Mas quando a gente pensa nisso, nesse aspecto da ciência, a gente vê uma luz que eles colocaram, e ao longo desse nosso tempo a gente valorizou todos os conceitos dele, a gente não pode esquecer das sombras, né, que teve também, né, que foi na verdade, o primo dele, né, o Francis Galton, mais ou menos também no final do século XIX, coloca esse aspecto da eugenia. Então, procura que seria o melhoramento das espécies, né, de certa maneira, fixado para o ser humano. Então, entender aí todas essas leis da genética como uma forma de melhoria do ser humano, né? E aí, isso realmente ficou como uma ciência que foi aceita, né, nesse final do século XIX, começo do século XX, que foram criadas várias escolas, e teve realmente uma escola que era mais, que tinha uma base mais darwiniana, que veio, na verdade, e veio todas aquelas questões de eugenia anglo-saxônica, com questões relacionadas com a discriminação racial, ou como cara bem conhecido, né, toda essa eugenia germânica que levou ao Sheol, ao nazismo, e na figura, né, do Mengele, né, como um geneticista que de uma maneira errônea, e depois, claro, foi totalmente descontinuada, mas que na época ele foi uma cadeira que se ensinava e se via como algo que seria muito importante. E, por outro lado, às vezes a gente não tem esse conhecimento, que também tinha uma eugenia latina, pensando nessa anglo-saxônica e na germânica, e que também deu a origem, que acabou influenciando muito a eugenia brasileira. A gente, né, quase 100 anos atrás, um pouquinho mais, a gente teve uma sociedade eugênica de São Paulo, né, sendo que o presidente era o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que é o fundador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Outros médicos, alguns até conhecidos, né, o Vital Brasil, Franco da Rocha, então, que tinha uma linha mais moderada, poderíamos dizer, de eugenia, não tanto radical como aquelas anglo-saxônicas ou germânicas, mas que tinha um foco mais na higiene, né? Então, que influenciou também algumas figuras, por exemplo, essa figura do Jeca Tatu, né, que é do Monteiro Lobato, que é uma figura assim, que tem muito princípios de eugenia latina, eugenia lamarckiana, que é aquilo, né, na verdade, de você não, com relação ao meio, de você se alimentar direito, de você não ter contato com os vermes, então, né, aquilo das vitaminas, dos vermífugos, então, que é essa questão. Mas teve também algumas influências, né, o Renato Kell, ele teve alguma influência da linha germânica, e ao longo do final do século, do comecinho do século XX, acabou até pensando em algumas questões de implementar aqui no Brasil algumas questões de eugenia mais radical, mas que não foi depois descontinuado, até antes mesmo da própria quando teve todo aquele holocausto e o nazismo, e houve esse descontinuamento, né, dessa ciência
fundo era uma... Tá? E isso realmente, de certa maneira, fez um gap, né, em toda essa parte do conhecimento da genética, mais atrapalhou que ajudou, né, e que eu lembro que foi o Rodrigo que me sinalizou, que moderou aqui, e no final da década de 40, né, esse professor, o Sheldon Reed, ele constituiu essa figura do aconselhamento genético, que vai ser falado posteriormente, a gente vai dar só um toque mais geral, dessa importância de não ser diretivo, quer dizer, uma linha totalmente oposta do que se vinha da eugenia ou mesmo da higiene como algo oposto, de opor-se, de colocar, né, de exigir, né, essas questões. E aí, ao longo disso, já foi tendo a Sociedade Americana de Genética Humana, toda a parte de formação dos pediatras e outras especialidades nos conceitos de genética, né? E, claro, assim, no final, né, no meio da década de 50, né, do século XX, essa grande questão tanto da estrutura do DNA, né, com Watson Crick, que ganhou o prêmio Nobel, e, claro, com o apoio da Rosalind Franklin, sem a estrutura toda do DNA, né, que a célula da vida, que a Teresa já deve ter falado, e também no final da década de 50, essa associação cromossômica com a síndrome de Down, com Jerome Lejeune, né, com a síndrome de Down. Aqui no Brasil, a gente também teve esse início da genética, inicialmente dentro dos laboratórios de genética humana, das disciplinas genéticas da faculdade. Diversos médicos acabavam, especialidades assumindo partes dessa parte da genética, do estudo da genética, e aí ao longo do final da década de 70, teve o primeiro programa de residência em genética médica, que posteriormente se fechou, porque não tinha uma residência, né, uma especialidade, quando, né, no começo da década de 80, teve a portaria que definiu a genética médica como especialidade, e em 86, a criação da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Mas dentro disso, na verdade, a gente tem nesse final final do século XX, essa explosão de conhecimento que foi o projeto Genoma Humano, né, que começou lá para os anos 90 e ao longo teve um investimento grande e que 50 anos depois da estrutura do DNA pelo Watson Crick foi fechado o projeto do Genoma Humano, né, né, tanto na Science como na Nature, e que teve o genoma de referência, o genoma humano de referência, e hoje a gente tem, né, o National Day, né, no dia 25 de abril, né, então conheceu assim, a sequência do genoma humano, que a Teresa também já falou um pouquinho. E agora, na verdade, né, em torno no começo do século XXI, né, nesse 2007, houve, na verdade, da medicina de precisão, que foi essa explosão de informações, né, que foi possibilitada por essa nova tecnologia, que é o sequenciamento de nova geração, né, que aí levou um barateamento, uma velocidade muito maior, então um ganho muito maior de informações sobre os genomas dos diversos indivíduos, né, inicialmente o exoma, depois o genoma, e como se fosse uma corrida, que a gente imaginar uma corrida dos países, né, a gente teve no final da década de 60, né, a corrida espacial, hoje mais ou menos, em vez de ser a corrida ao espaço, né, a corrida ao interior, né, a nossa célula de vida é o DNA. Então, com o projeto, né, todo da Precision Medicine, com o Barack Obama, né, com o Collins, do NIH, na Inglaterra, também no Reino Unido, na França e aqui no Brasil, com diversos projetos, né, buscando, né, a medicina de precisão, um conhecimento preciso do nosso DNA, da nossa constituição genômica, para oferecer, né, uma melhor abordagem, seja de diagnóstico, seja de terapias, né, para haver uma precisão maior nesse tratamento das pessoas, né.
Mas a gente não pode esquecer que, além dessa visão da medicina de precisão, a gente teve um outro olhar também que ajudou muito em toda essa parte da genética, que foi a parte das doenças raras. Né? Então, esse é um dos pontos que no National Day, essa figurinha rosinha, era uma das, né, pensar isso, que a importância desse, que na verdade não veio da academia inicialmente. É interessante, esse conceito de doenças raras, ele vem, na verdade, ele ganha mais visibilidade, né, de uma pessoa, que é essa senhora Abel Myers, que é uma dona de casa, né, que o filho dela começa a participar de uma pesquisa clínica e, por falta de incentivo da indústria, porque tinham poucas pessoas com essa síndrome, acaba sendo descontinuada essa pesquisa. E ela, junto com umas diversas de outras pessoas, no comecinho da década de 80, né, ela consegue ter uma movimentação tanto da academia, como do legislativo, como do executivo lá dos Estados Unidos, e é publicado, né, o Orphan Drug Act, o ato para medicamentos órfãos, e toda essa revolução que teve, toda essa parte desses novos medicamentos para pessoas com doenças raras. E ela, na verdade, ela escreve um livro que você pode baixar da internet, é uma cruzada global, medicamentos órfãos, que ela fala toda essa história, né? É muito interessante esse livro, ela conta toda essa intimidade que ela tinha com diversos pesquisadores, médicos no final da década de 80, os imunobiológicos, todos esses novos medicamentos que vieram. Né? E o que é a doença rara? Que é importante, quer dizer, é um olhar, na verdade, é um outro olhar de algo que é semelhante, que seria essas doenças genéticas, né? Então, ela entra dentro de um critério de prevalência, né? São 65 pessoas por 100 mil habitantes podem ter, que tenham essa doença, menos de 65 ou igual, tem uma doença rara, né? 80% são de etiologia genética, então, por isso, essa articulação, muito intercalado, né, com toda a área da genética médica. Se estimam hoje que tem em torno de 7 mil a 8 mil doenças raras, menos que 2% com um tratamento medicamentoso, e esse foi o pulo do gato, né? Eu lembro, na minha época de estudante, falar, nossa, doença genética, doença rara, não tem importância. Só que quando você pega todas as doenças genéticas e coloca tudo dentro de um grupo, ela fica realmente como algo que é importante de saúde pública, que atinge cerca de 6% da população. Teve um movimento também aqui no Brasil, né, e que culminou também, que juntou tanto a academia como gestão, como a parte de participação social, né, esse termo que a gente usa hoje do advocacy, né, a voz das pessoas com doenças genéticas ou doenças raras, que culminou com a publicação da portaria 199, que é de 30 de janeiro de 2014, que implanta o atendimento das doenças genéticas, das doenças raras no SUS. É algo que, se pensar realmente, a gente viu que a especialidade de genética médica é no final dos anos 80 e só realmente agora, em 2014, recente, essa portaria que procura, dentro do SUS, atender adequadamente as pessoas com doenças genéticas e doenças raras. E quando a gente fala em genética médica, eu peguei daqui também desse National Day, eles falam 4 grupos que acho interessante a gente conversar, a gente não vai tocar muito em relação a eles, mas a gente vai falar um pouquinho da medicina reprodutiva, né, então toda essa área, né, relacionada com a gestação, com a concepção e a formação do novo indivíduo, a parte da farmacogenética, que é um outro campo grande, né, toda essa área dos testes genéticos, da genética médica, o câncer, como a Teresa comentou, quer dizer que é uma parte muito importante, né, o câncer não deixa de ser uma doença genética, e coisas assim que talvez, no meu tempo de faculdade, eu me formei em 90, se alguém me falasse que seria, eu falaria que isso seria coisa de louco, né, que é também a gente pensar que nós não somos sozinhos no mundo, né, que a gente tem uma infinidade de bactérias, infinidade de vírus, e que
essa parte de você estudar, por exemplo, o seu microbioma intestinal, você consegue, de certa maneira, influenciar até o seu comportamento, né? Então, coisa que realmente, né? E, por exemplo, pensar que a gente hoje pode fazer um transplante de fezes, né? Um dos tratamentos hoje preconizados para alguns tipos de doenças. Se você falasse na década de 90, eu falaria que isso era uma loucura, que você estava completamente xarope, né? Mas realmente hoje, né? Você estudar a metagenômica, né, essa genética dos micro-organismos, pensar hoje na pandemia do coronavírus, né, e toda essa, sequenciar o genoma das variantes, então, também ganha uma importância muito grande de pensar que a gente está dentro de um ecossistema, né, de um meio ambiente, que é importante essa influência também que vem de fora desses outros organismos, né. Então, qual que é o campo, né, do médico geneticista, né? Assim, a gente colocou, né, muita dessa base dessa aula veio do Rodrigo também, né? Ele me passou muito dos que eu estou falando para vocês, né? E ele realmente, assim, você pensar em 4 grandes questões. Uma é o diagnóstico, quer dizer, o geneticista, ele vai através de um diagnóstico, ele é como se fosse, de certa maneira, um detetive, né? Muitas vezes antes, né, você não tinha essas novas tecnologias que a gente vai falar, então muitas dessas coisas era você fazer o exame, você ver a árvore genealógica da pessoa, fazer toda a parte de exames e tentar pensar, raciocinar para chegar num diagnóstico. Para muitas doenças, continua sendo isso, você consegue fazer um diagnóstico clínico, que não é necessário esses diversos exames, mas claro que hoje, com essas novas tecnologias, teve uma explosão realmente de conhecimento e de facilitar o diagnóstico, né? Mas muitas vezes a gente viu, né, menos que 2% tem algum tipo de tratamento, então poderia pensar, não vamos precisar, para que investigar se você não vai tratar, né? Isso que também me falavam quando eu tinha na época de faculdade, de residência, mas não, hoje a gente sabe que tem uma linha de cuidado. Se você faz um diagnóstico de um paciente, de uma pessoa, você tem mesmo as doenças que não têm tratamento, em princípio, um medicamento, você pode oferecer uma linha de cuidado, oferecer uma série de suportes, e você muda completamente a vida dessa pessoa. Tá? Então, é importante o diagnóstico, é importante chegar numa etiologia, e, além disso, você oferece o aconselhamento genético, que é aquilo que a gente vai se falar mais, que é você passar o risco para o casal, e, claro, ele, de maneira totalmente com autonomia, o casal, tomar suas decisões reprodutivas, né? Acaba sendo assim, nós como médicos, às vezes a gente é muito, né, de passar, né, de passar uma conduta, e claro, no aconselhamento genético é totalmente fora. A gente, na verdade, está para fazer o suporte, o acolhimento desse casal, claro, e oferecer as várias possibilidades para ele poder livremente, com autonomia, tomar suas decisões. E também o tratamento, que claro que tem tratamentos específicos e outras formas de tratamento, para que você consiga mudar a qualidade de vida dessas pessoas totalmente. Pensar que o geneticista, né, hoje acho que a gente, né, mandorinha só não faz verão, a gente tem que pensar que o geneticista, claro, ele é uma figura muito importante, né, em toda essa parte do atendimento da genética médica, mas a gente tem que ver ele dentro de uma equipe, quer dizer, uma equipe multidisciplinar, é uma equipe multiprofissional e até uma equipe intersetorial. Pensar isso, que a gente precisa criar redes, né? Isso que se fala hoje do ecossistema, das linhas de cuidado, para que você possa, na verdade, criar esses fluxos, essas linhas de segmento e atendimento dessas pessoas. Tá? Isso seja com as diversas especialidades médicas, com as diversas profissões da área da saúde, então, claro, não só o médico, o enfermeiro, toda a área de reabilitação, toda a área de bancada,
né? Então, biomédicos, biólogos, né? Citogeneticistas, quer dizer, é um grupo grande, né, que procura fazer para dar um suporte, né, um auxílio no diagnóstico disso, né? E também intersetorial, né? Intersetorial quer dizer, a gente não pode, quando a gente pensa numa doença genética, que é uma doença para uma vida toda, né? Claro, quer dizer, que em princípio a maioria das vezes não vai ter cura, então não pode só ficar na doença, né? A pessoa ela vive, né? Ela trabalha, ela estuda, ela casa. A gente vê esses filmes, né? Estou a 7 passos de você, vários filmes que falam nessa vida da pessoa, né? Então é importante hoje, mas também, claro, de que oferecer tecnologias, isso é muito importante, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação, a sociedade ela precisa ser uma sociedade mais inclusiva, incluir mais as pessoas com doenças raras, com doenças genéticas, né? Adaptar melhor os vários mecanismos, né, de trabalho, né, isso é muito importante, né? E aí, de novo, qual que é o campo do geneticista? Né? Então, por um lado, é o diagnóstico, né? Determinar a causa do quadro clínico. Então, é importante você chegar num diagnóstico. Então, pode ser efetuado por critérios diagnósticos. Então, muitas dessas doenças, você com critérios, você chega num diagnóstico e você muitas vezes utiliza, claro, todo o arcabouço da medicina, todos os exames bioquímicos, exames diagnósticos, né? Mas você muito tem que ter as bases da genealogia, da história familiar, às vezes uma boa história familiar, né? Você conversar, né? Ter esse tempo de conversa com a família. Às vezes, muitas vezes a gente vê no dia a dia, né? A gente faz conversas, às vezes depois que puxando, ele fala, né? A pessoa fala alguma coisa, não, mas eu tenho um parente, então, como é importante essa conversa, né? Essa anamnese, essa história familiar. E o exame dismorfológico, né, ver as características físicas, né, do indivíduo, né, e, claro, os testes, né, diagnósticos citogenéticos, esses mais avançados, né, do array, do molecular, né, do sequenciamento de nova geração, do genoma, do exoma, o aconselhamento genético, que é isso de você determinar e oferecer de uma maneira autônoma o risco de recorrência para novos afetados na família, tá? De acordo com uma série de padrões que a gente vai ver depois, tá? Os padrões de herança. Tá? E isso, claro, tem um objetivo de prevenção primária. Né? Muitas vezes, nessa questão das doenças raras, muitas vezes as pessoas, mesmo lá na Europa, às vezes não tinham o aconselhamento genético. E é importante, o casal precisa saber, precisa para tomar suas decisões, a pessoa em especial. E também explicar as terapêuticas mais indicadas, o prognóstico, dar esse panorama de acompanhamento de segmento da doença. Toda a parte que eu falei da linha de cuidado, que é esse segmento ao longo da vida da pessoa, né? Então, o diagnóstico não é um ponto final, mas ele é um ponto inicial, né? O paciente vai seguir uma linha de cuidado, você vai fazer uma série de exames, você vai poder prevenir uma série de comorbidades, né? Então, né, por exemplo, pensando nas doenças cardiogenéticas, né, mesmo algumas doenças neurológicas, você hoje, né, você consegue fazer uma prevenção secundária e terciária. E o tratamento, né? Então, os apoios multiprofissionais, as medicações, o tratamento das complicações e as diversas terapias. Hoje a terapia de reposição enzimática, que é algo totalmente já bem estabelecido, mas já novas terapias. A terapia gênica, a terapia com RNA, diversos tratamentos hoje que você tem como modificar realmente o curso de vida de uma pessoa. E aí, claro, é importante você pensar que você precisa fazer um diagnóstico, às vezes é um diagnóstico, às vezes esse tratamento ele tem uma janela muito pequena. Então, quanto mais precoce é esse diagnóstico, você pode instituir o tratamento. Tem diversos tratamentos hoje aprovados pelo SUS, né? São os PCDTs, né? Mas muitas vezes é isso. O critério para início se você passa muito esse momento, você acaba perdendo, né, o tempo que a pessoa poderia se beneficiar desse tratamento. Então, como é importante, novamente, pensando num diagnóstico. Tá? Opa, acho que foi
E aí, quando quer encaminhar para o médico geneticista, né? Quando encaminhar? Aí eu vou falar um pouquinho desse tempo aqui que me resta, né? Algumas questões das áreas de atuação principais do médico geneticista, né? E questões relacionadas. Então, uma área é a área da dismorfologia, né, a área das anomalias congênitas. E sensu lato, claro, a gente poderia pensar que realmente qualquer paciente com alguma malformação congênita, com alguma anomia congênita, seria interessante uma avaliação do geneticista. Agora, pensando que realmente hoje somos poucos, né, aqui no Brasil somos em cerca de 300, a gente pode ter alguns critérios para sinalizar quais que são as situações que é mais importante o encaminhamento para o médico geneticista. Então, nessas anomalias congênitas, né, quando tem presença de uma ou mais anomalias congênitas maiores, que são anomalias que comprometem, seriamente o desenvolvimento. Ou, em vez de ter uma maior, ter 3 menores, então uma sinofre, né, uma alteração auricular, isso pode sinalizar que você está dentro de uma doença genética, um paciente com alguma condição genética. Tá? E algumas alterações dismórficas sugerem algumas síndromes malformativas muito comuns. Às vezes, o FACES, você olhar para a pessoa, você já faz o diagnóstico. Então, às vezes, você nem precisa fazer uma tecnologia extremamente avançada, é só você, o gestalt desses achados, você chega no diagnóstico do paciente. Tá? Ou, claro, quando você tem alterações dismórficas e o atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, baixa estatura e deformidades ósseas. É um apanhado mais geral da área da dismorfologia, né, dessa área que muito o geneticista é, né, um campo grande do geneticista. E junto disso, né, também isso, a deficiência intelectual, né, o atraso no desenvolvimento e transtorno de espectro autista. É um grupo grande também, né, muitas vezes nem todas essas doenças são doenças raras, às vezes tem algumas doenças que elas são, que a gente vai falar depois um pouquinho, depois doenças multifatoriais, né, mas que é importante você ver uma história familiar, se há uma consanguinidade, se há outras pessoas afetadas na família, outros quadros, se você tem dismorfismos, né, então uma pessoa com uma deficiência intelectual com dismorfismo, outros sinais e sintomas como uma cardiopatia, um problema de coração, e pensar em outros quadros que fazem a interface hoje com a genética, que é a neurogenética, que é a cardiogenética, de outras especialidades também, que aí a gente vai também falar aí ao longo do curso, né. Aí pensar isso, né, por exemplo, isso é uma criança, né, com uma síndrome do X frágil, né, que tem uma criança que tem um quadro de uma deficiência intelectual, né, com alguns aspectos de transtorno do espectro autista, com uma face alongada, orelhas em abano, né, que isso faz um gestalt para um diagnóstico da síndrome do X frágil, que você confirma com um teste específico, né, para fazer o diagnóstico e você depois poder oferecer o aconselhamento genético para o casal. E um outro grande grupo, né, que eu vou só citar também, são os erros inatos no metabolismo. São doenças que você tem uma alteração genética, levando uma alteração de uma enzima específica, e essa alteração enzimática leva toda uma alteração da homeostase do organismo dessa criança, dessa pessoa, levando a uma série de acometimentos. Esse é um grupo também importante, que é um grupo que muitas vezes você tem tratamento. Quanto mais precoce você tem o diagnóstico, muitos desses quadros, claro, muitos você não tem um tratamento, você tem só algumas vezes medidas de suporte, mas tem algumas que são aqueles erros inatos tratáveis, que aí é importante você fazer o diagnóstico para implementar o tratamento enquanto antes. Quais que são os sinais, né, que fazem a gente pensar num erro inato do metabolismo? Né? Então, pacientes com sintomas neurológicos, geralmente com sintomas como se fosse uma coletânea de sintomas, né? Neurológicos, gastrointestinais, respiratórios, cardíacos, né? Tem uma causa aparente associado com quadro neurológico de hipotonia, letargia, coma, convulsões, ataxia, né? Um atraso no desenvolvimento, uma regressão neurológica, tá?
pode também ter algumas alterações alimentares, uma icterícia prolongada com quadro de falência hepática, às vezes alguns acometimentos cardiológicos, né, como a cardiomiopatias, arritmias, fraquezas musculares, intolerância ao exercício. Alterações metabólicas específicas podem sinalizar, né, a hiperamonemia, como é importante dosar uma amônia, né, ter esse exame de uma maneira fácil, né, no pronto-socorro, na UTI, que às vezes você pode fazer um diagnóstico de uma criança, de um bebê com uma alteração, né, com um urinato, uma acidose, um defeito ciclo da ureia. Tá? E muitas vezes, aquela criança, aquele bebezinho, ele nasce normal e aparentemente tem uma evolução totalmente inesperada, que muitas vezes você pode até achar que é um quadro séptico ou uma infecção, e na verdade é um erro inato do metabolismo, né? Então, é importante a gente ter essas antenas ligadas para a gente pensar que se a gente não está, principalmente nas crianças, mas também às vezes no adulto e até no idoso, frente a um erro inato do metabolismo, e que você precisa encaminhar realmente para uma avaliação, né, do médico geneticista, médico especializado em erro inato, para você fazer essa investigação, lançar mão de testes bioquímicos e hoje, claro, desses diversos testes genéticos moleculares para o diagnóstico. E não, eu gostaria também de falar, né, da ampliação da triagem neonatal no SUS, né? A gente sabe, foi agora, né, dia 26 do mês passado, né, passou pela Câmara, pelo Senado, foi aprovado pelo presidente, foi sancionada essa ampliação da triagem. Tá? Então, por fases, né, e que você consegue rastrear. Hoje, o projeto é chegar a rastrear até 53 tipos de doenças, né? Você fazer um diagnóstico precoce do bebê antes de aparecer, muitas vezes antes de aparecer os sintomas, implementar tratamentos e muitas vezes chegar até a cura, né? Não só dos erros inatos do metabolismo, mas um grupo também dos erros inatos da imunidade. Então, isso realmente muda completamente a vida dessa criança, né? E isso já tem algumas experiências de alguns estados brasileiros, né? Minas, Paraná, com algumas. O Distrito Federal já com uma tradição muito grande, já quase há 10 anos fazendo a triagem ampliada, algumas secretarias, a Secretaria Municipal de São Paulo, com o projeto também da ampliação da triagem, para procurar realmente oferecer para a primeira infância, para a criança, uma melhor expectativa de vida. E, um outro lado, só para citar, a parte da oncogenética, tá? Que é uma avaliação da síndrome de predisposição ao câncer, né? Então, todo câncer é genético, mas nem sempre é hereditário. Então, quando pensar que é importante, claro, além do tratamento com o oncologista, com os diversos cirurgiões de casa, uma avaliação do geneticista para fazer um aconselhamento genético. Paciente que teve câncer em idade precoce, paciente que já teve 2 tipos de neoplasias primárias, paciente que tem vários membros da família acometidos com câncer, pacientes com tumores mais agressivos que não respondem às terapias habituais. Então, é importante, que não é tão raro a síndrome de predisposição ao câncer, né? Lembrar, né, da figura da Angelina Jolie, que foi né, quando ela falou que ela realmente a mãe dela fez o teste genético. A mãe dela tinha um câncer de mama, e aí ela fez o teste, e realmente era portadora também e aí na verdade optou, né, claro, livremente, para fazer a mastectomia e depois a alforectomia. Então, é importante realmente essa parte da avaliação da genética médica desses pacientes com síndrome de predisposição ao câncer, e você lançar a mão desses testes germinativos, né, de você fazer o estudo dessas mutações que são germinativas, que estão em todo o organismo da pessoa e que predispõem ao aparecimento do câncer. E só citar também, não é muito do campo do médico geneticista, é mais realmente dos médicos que atendem hoje, oncologistas, mastologistas, né, oncohematologistas, que são os testes somáticos, né, pensando, né, teste germinativo, pensando nessas síndromes de predisposição, e os testes somáticos, que hoje você tem uma gama grande
diversos testes, né, e que você tem isso que são as mutações acionáveis e essa seleção terapêutica. Então, você tem um teste, um exame e um tratamento meio que específico para essa doença que realmente é a medicina de precisão, você oferecer um tratamento adequado para um paciente que tem o mesmo, que aparentemente teria o mesmo tipo de câncer de mama, de pulmão, mas que tendo uma mutação ou não, você pode acionar um tratamento específico ou não, né? E também é toda essa parte de orientação reprodutiva, tá? Então, quando encaminhar, né? Então, toda a parte de risco teratogênico, né? Então, uma série de medicamentos, doenças, infecções, pode realmente predispor a criança a nascer com algum tipo de anomalia, então é importante essa orientação, né? Como pensar no uso da síndrome do álcool fetal, né? Então, né, essa recomendação, né, que não usar o álcool periconcepcional e depois pré-peri e depois pós, né, durante a gestação, pode levar a uma série de problemas, né? Casais consanguíneos, né, que planejam ter filhos, né? Casais com história de gestação prévia, de um filho com suspeita de alguma anormalidade congênita, doença genética ou doença rara, esse campo do aborto e da infertilidade, né? Então, casais ou pacientes com história de aborto recorrente, ou que após a parada do anticonceptivo não conseguem engravidar, e toda a área da patologia fetal. Claro que isso é do campo, né, do ginecologista, do obstetra, do especialista em medicina fetal, mas, claro, aí o geneticista ele entra também como um parceiro, como né, para e junto, né, chegar a um melhor diagnóstico, melhor tratamento, uma melhor oferecer possibilidades, né, claro, com autonomia ao casal tomar suas decisões reprodutivas, né. E era isso, né, eu queria agradecer, né, aí a atenção de todos, e aí me disponho também a Tá bom, tá ótimo. E aí eu só vou, como o Guida falou, né, eu estou como coordenador do NAM, né, então é toda essa parte do núcleo de assessoria médica, né, então atendimento exclusivo para os médicos, né, onde a gente pode fazer toda a parte de discussão clínica, informações sobre exames e metodologias, tá, toda a parte também de discussão, né, oferecer aí um apoio, né, nessa atenção, né? E aí tem um número nosso de WhatsApp, né? E também pelo genomica@gmail.com.br, DASA, e aí a gente está disponível essa parte de assessoria médica. Obrigado. Perfeito, Carlos. Excelente, excelente explanação. Eu acho que essa aula, quando a gente fala de genética para não geneticistas, né, para o público geral que trabalha na área da saúde, sejam médicos ou não, é sempre importante a gente entender direito qual que é o grande papel aí do geneticista clínico, né, qual que é essa área da genética clínica. E eu vou aproveitar, a gente teve algumas questões, é algo que a gente, como médico geneticista, tem conversado, principalmente nos últimos tempos, ou a gente recebe alguns questionamentos, algumas perguntas sobre esse ponto, e eu acho que é interessante da gente aproveitar um pouquinho para falar sobre isso. Tá? Então a pergunta é a seguinte: o aconselhamento genético, a requisição dos exames e a análise dos resultados partem apenas dos médicos geneticistas, ou outras profissões também podem atuar, como, por exemplo, biomédicos e outras áreas da saúde, eu acredito, né? É um tema que eu acho que a gente escuta isso bastante, né, como médico geneticista em diversas situações, então acho que a gente precisa também aproveitar um pouquinho a oportunidade para conversar um pouco sobre isso, né, Carlos? Se você quiser responder, fica à vontade. Claro, tá ótimo. Na verdade, assim, o processo de aconselhamento genético, né, ele é um processo específico, né, que tem, acho que vai ter uma aula, né, específica do aconselhamento genético,
em princípio, ele faz parte, né, do ato médico, né, ele está dentro do ato médico, né. Agora, realmente, isso nos outros, assim, em outros países, você tem, já, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você tinha a figura do Genetic Counsel, né, o aconselhador genético, isso já é uma figura. Aqui no Brasil a gente não tinha essa figura, né. Na verdade, a genética ela não tinha realmente uma regulamentação. Isso com a portaria 199, a portaria 199, ela deu né, inicialmente teve essa questão de ser realmente mais de competência do médico geneticista. Posteriormente teve todo um diálogo, né, entre a sociedade, claro, tem outras sociedades da área da saúde, né, que se entendeu que também fazia parte de competência dessas outras sociedades também. Mas é importante sinalizar que mesmo na portaria do Ministério tem uma série de recomendações, né, para que essas outras né, áreas, né, biomédico, biólogo, enfermeiro, façam, né, essa figura do aconselhamento genético, mas é importante que, assim, está dentro também de um ato médico. Então, isso, eu acho que vamos né, fica às vezes essas discussões, essas brigas, meu, tal. Não, vamos, quer dizer, acho que é uma coisa geral que dá para ter campo para todos, né? Eu acho que a genética, né, as ligas de genética hoje elas são interdisciplinares, né? O médico, a enfermeira, e ela é muito bom que outros, né, não só, claro, da área de bancada, como biomédico, biólogo, né, ele tem essa ligação muito grande com a genética, né, com a genética humana, com a genética médica, mas essas outras especialidades. Então, claro, é uma questão um pouco delicada, realmente tem uma questão de diálogo, mas, sim, dentro da perspectiva do Ministério, ele é um processo é um ato médico, aconselhamento genético, que compete ao geneticista ou, realmente, alguns outros profissionais dentro de um processo que tenha uma capacitação adequada que o Ministério sinaliza com cuidado, né? Tá bom? Sim. E a questão dos testes, da solicitação dos testes, né? Acho que foi isso que eles perguntaram, né? Sim. Isso. Na verdade, a solicitação dos testes, eu acho que, assim, hoje, na verdade, a medicina ela é multidisciplinar, ela é multiprofissional. Quer dizer, pode ser realmente isso dentro o médico enquanto tal, né, a gente enquanto médico pode fazer uma cirurgia, por exemplo, né, a gente está habilitado teoricamente, mas a gente não vai, quer dizer, então tem que ver realmente. É importante por isso que a formação, né, a consciência, que pode realmente alguns outros colegas solicitarem o teste no rol da ANS. Hoje eles foi, de certa maneira, acho que o Rodrigo poderia até falar melhor, você tem mais experiência na área de saúde suplementar, né, que ele foi aberto, mas é importante realmente as limitações, quer dizer, a genética hoje, assim, claro, você tem mais possibilidades de teste, mas quanto maior tem a ampliação de exames, pode surgir mais dúvidas, e aí que é importante esse apoio, né, eu acho que não é, né, eu acho que a gente tem que pensar sempre no que mais importante para a pessoa, para o paciente, né? Então, e claro, pensar isso de uma coisa de uma multidisciplinaridade, um apoio, né? Uma verdadeira parceria. Não sei o que você acha também, Rodrigo. Legal essa pergunta, né? É ótimo, sim, Carlos. Essa foi a primeira pergunta que chegou. Eu achei que é uma pergunta boa mesmo para abrir essa discussão, né? Primeiro que eu acho que a gente precisa pontuar uma coisa quando a gente fala de genética médica. A genética, ela é uma área de ciência básica da biológicas, né? Então, todo profissional que é ligado a biológicas de alguma forma, geralmente tem genética ali geralmente, principalmente na medicina, costuma ser nos primeiros 2 anos da graduação, né? Mas de alguma forma. Mas a genética médica, ela é uma especialidade médica, né? A gente pontuar que a genética médica, elas são proporcionais a gente pensar, por exemplo, na anatomia e na cirurgia cardíaca, né? Ou seja, a genética ela é uma área de conhecimento básico, a genética médica ela é uma especialidade médica, né? E por conta disso ela tem as suas peculiaridades também, né?
a gente precisa entender, quando a gente fala do aconselhamento genético em específico, o aconselhamento genético, hoje em dia, a gente tem toda a classificação do aconselhamento genético, as etapas do aconselhamento genético, né? E a gente entende que algumas dessas etapas do aconselhamento genético, elas são multidisciplinares. Então, elas envolvem, elas podem, eu acredito até que elas devam, muitas vezes, envolver profissionais não médicos, necessariamente, né? Principalmente quando a gente fala sobre risco de recorrência, orientação sobre risco de recorrência, e também quando a gente fala sobre, muitas vezes, o aconselhamento genético pré-teste, ou seja, orientar o que é um teste genético, quais são as limitações de um teste genético, que são conhecimentos que sim, eu acho que eles transpassam aí muito dentro da genética básica, né? E eles são de competência não só da área médica, mas como os outros órgãos de classe eles também postulam, também podem ser de outros profissionais. Agora, quando a gente pensa num aconselhamento pós-teste, né, ou quando a gente pensa em algumas etapas do aconselhamento, como, por exemplo, o paciente retornar com um exame, aquele exame ele determina um diagnóstico para a gente, né? E a orientação sobre diagnóstico, dar diagnóstico, tudo isso é vedado ao médico, né? Então a gente precisa ter, eu acho que essa compreensão de que ponto, quando a gente fala de aconselhamento genético, ele está dentro de um ato médico e que ponto que ele não está, né? Eu acho que a discussão, às vezes, de forma geral, os grupos que discutem isso, né, as instituições que discutem isso, que falam sobre o que é a formação adequada para um aconselhador genético e tudo mais, eles entendem isso, eles têm isso alinhado. Mas eu acho que isso não é discutido de uma forma tão adequada, tão ampla dentro da graduação e pontos assim. E da mesma forma, se a gente está falando de solicitação de exame genético, a solicitação de exame genético, ele está vinculado a um diagnóstico, né? E aí, por princípio, um diagnóstico, ele é um ato médico, né? Não acho, de forma alguma, que ele tem que ser unicamente exclusivo do médico geneticista, né? Eu acho que a gente tem outras especialidades que têm muito conhecimento e capacidade de solicitar e interpretar. Mas você colocou uma coisa também que eu acho que é importante, né, Carlos? É a questão, e aí a gente volta a esse ponto, a genética é uma área básica, mas a genética médica é uma especialidade médica. Então a gente precisa entender a limitação de compreender e realmente de orientar sobre esses exames, e até por isso que uma coisa que a gente faz muito são esses cursos de capacitação, de orientação, não para os médicos não geneticistas, e ao longo do curso vocês vão entender o que é cada exame, qual a indicação de cada exame, né, ou pelo menos assim, ter uma ideia melhor do que a que vocês têm hoje, esse que é o nosso grande objetivo, né, para exatamente a gente evitar, né, condutas errôneas e afins. O que eu acho isso, Rodrigo, uma coisa que eu acho legal que você falou, realmente é isso. A gente tem a genética hoje, a gente tem uma matéria básica, né? E a gente não tem ao longo do nosso curso de medicina, por exemplo, vamos supor, uma genética aplicada, né? Quer dizer, acho que seria muito salutar mesmo que o médico hoje ele sai realmente da carreira médica sem às vezes alguma uma informação, né? Então realmente importante, acho que isso eu parabenizo, né, toda a equipe aqui, né, dando esse curso, é um curso gratuito, né, de formação, né, e auxílio, né, porque eu acho que como hoje até lá né, a Mara Gabrilli, eu estava preparando essa aula, ela coloca que precisaria ter um curso, né, da área de rara, da área de genética, na graduação, um curso, claro, a gente tem esse curso que a gente tem logo nos primeiros anos, só que a gente está, vamos dizer, um pouco verde, né? A gente está verde, né? Eu lembro da minha formação de genética nos primeiros, né, nos primeiros segundo ano, e claro que é importante, que às vezes até pode ser alguma pessoa de bancada e que tem essas informações, mas você precisa realmente ter uma formação mais aplicada, e isso muitas vezes acaba passando, né? A gente vê isso tanto na formação do médico como também das outras especialidades, né? Então, tanto, né, a pediatria, mesmo, né, cardiologia. Hoje, claro, mais e mais a genética
acaba sendo uma ferramenta muito importante, então você tem uma formação maior, mas isso que você falou é muito importante, você tem alguns conceitos que são muito importantes, né? Então, como às vezes a gente vê, não, você não pode ter mais filho, pelo amor de Deus, não vai ter mais filho, como que acontece um negócio desse, você teve? Quer dizer, às vezes tem algumas condutas que a pessoa até faz na melhor das intenções, mas às vezes se atrapalha completamente uma linha de cuidado de uma pessoa, né? Então, realmente, acho que eu concordo com você. Claro que tem toda a questão do diálogo, mas primeiro, o teste, a solicitação de testes, ele é um ato médico, então faz parte do ato médico. Você tem o aconselhamento genético, que ele está dentro de um ato médico, ele pode estar dentro de uma né, dentro de um grupo, né, como você falou, multidisciplinar e um apoio mútuo, né? Sim. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta, mas essa pergunta, assim, na realidade, só para pontuar, perguntaram se a gente poderia falar um pouco sobre farmacogenética. A gente vai ter uma aula específica de farmacogenética em julho. Não faz parte desse curso que vocês estão assistindo nesse momento, mas eu peço para que fique ligado nas redes sociais, que vai ser divulgado sobre essa aula. Então, acho que é uma ocasião melhor para a gente poder conversar sobre farmacogenética, tá? Eu quis só fazer o apetite, né? Eu quis só dar um pouquinho do apetite, né? Falar que as pessoas, elas, né? A gente, né? Mas realmente é um tema muito vasto que não dá para a gente conversar, né? Nesse momento. A gente teve algumas outras perguntas que eu também já percebi que elas vão ser respondidas ao longo das próximas aulas. Então, alguém perguntou se para confirmar autismo, obrigatoriamente deve ser feito exame de X frágil, se existem outros exames. Semana que vem eu vou falar sobre autismo, investigação genética de autismo, então segura o apetite também para a semana que vem, que eu acho que vai ser interessante para a gente conversar sobre isso. A diferença entre, por exemplo, a síndrome do X frágil e o cariótipo, né? Então, a gente está falando aí da questão da investigação, de técnicas que também vão ser faladas nas próximas aulas. Eu acho que a gente pode segurar para as próximas aulas. A gente teve uma pergunta aqui sobre, deixa eu só achar aqui, que devido a fatores genéticos, pessoas com obesidade mórbida devem ser encaminhados para geneticistas, visto ser uma doença multifatorial. Quer falar um pouquinho, Carlos, sobre essa questão? Eu acho que hoje, na verdade, a gente está, nessa parte da herança multifatorial, algo que acho que até a Laura vai comentar um pouco e toda essa parte. Hoje você tem, né, a gente teve até uma aula muito interessante, né, no Genomics Masters sobre o risco poligênico, né? Então, assim, acho que hoje, na verdade, você pensando na obesidade mórbida, porque talvez, assim, de uma maneira geral, em princípio, não, né? Eu particularmente vejo, só que, claro, não pensando nesses riscos poligênicos, que talvez em algum certo momento você possa utilizar essas novas tecnologias, mas às vezes quando eu falo de doenças raras e pensar em doenças genéticas, você sempre tem o que é comum, né? E você precisa ficar com a pulga atrás da orelha para você não talvez estar comendo bola, né? Então, claro, pode ser uma obesidade mórbida por questões multifatoriais, mas pode ser que seja alguma doença genética e que você tenha que fazer um diagnóstico específico. Então, lançar mão por exemplo, você pensar na síndrome de Prader-Willi, que dá um quadro de uma perda da saciedade, uma obesidade, e que é uma doença genética que precisa realmente de uma avaliação do geneticista. Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo dessa maneira, né? Perfeito, sem dúvida, Carlos. Eu acho que a gente tem as causas monogênicas e que às vezes podem ser sindrômicas, inclusive, né? A gente sabe de síndromes genéticas que estão associadas à questão de obesidade, muitas vezes com outras características associadas, né? Mas na maioria das vezes elas vão ser multifatoriais. Carlos, nosso tempo, na verdade, está terminando, apesar da gente ainda ter uma ou duas perguntas aqui interessantes, mas realmente a gente não pode ultrapassar o nosso período. Eu só queria aproveitar para deixar para todos, a gente tem um QR Code, se puderem colocar o QR Code na tela, por favor,
para as pessoas poderem fazer a avaliação a respeito das aulas, tá? Perfeito. Então, assim que terminar aqui a nossa fala, o QR Code vai ficar disponível para as pessoas fazerem a avaliação. Eu quero agradecer de novo, Carlos, a sua fala. Eu acho que ela foi muito rica, essa discussão agora no final também ela poderia render bastante tempo ainda de conversa. E deixar a todos o nosso agradecimento pela presença de hoje. A gente espera vê-los novamente nas próximas aulas. Esperamos que vocês gostem bastante do curso. Deem os feedbacks e nós ficamos inteiramente à disposição. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado.